dia, meus amores. Eu trouxe um spoiler do ovo de Páscoa. Não tem aqui aquele plastiquinho lá, que é... Muito bom. Você sabe que aqueles plastiquinhos lá que já vem em formato de ovo de Páscoa? Então, aí minha mãe vai comprar um chocolate. É só um spoiler, tá, gente? Não vai ser hoje, mas também não vai ser amanhã. Aí minha mãe vai comprar o chocolate, nós vai cortar. O resto não vou falar, gente. Vamos pro Guaraná.